Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém. Amados irmãos, a aflição é uma realidade inescapável nesta vida, neste mundo caído, neste mundo mau. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo passais por aflições, tribulações, dificuldades. Um dos amigos de Jó, ele declarou: o homem nasce para o enfado. O profeta Jeremias lamentou, dizendo: por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? A vida, meus irmãos, é marcada de problemas, tristeza, dor, e tudo isso é mostrado largamente nas Escrituras. Homens de Deus que sofreram, histórias de tribulações terríveis que passaram aqueles que confiam, aqueles que são filhos de Deus. Nós vamos encontrar aqui nesse texto, irmãos, principalmente depois, até o versículo 11, 9 palavras: conforto e consolação. E nesses versículos Paulo vai mostrar que ele sofreu, e sofreu muito. Em outras Bíblias, por exemplo, nós encontramos, inclusive a traduzida em inglês, nós vamos encontrar mais de 9 palavras que o apóstolo Paulo vai falar das tribulações, e vai falar também do conforto e da consolação. Na verdade, aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai nos lembrar aqui que quando eu e você passarmos por angústias, tribulações, enfrentarmos tragédias, calamidades, situações adversas, nós precisamos lembrar que Deus é o Pai de misericórdias, é o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Essa verdade precisa estar presente a todo instante da nossa vida, no meio das dificuldades, das tribulações. Nós precisamos lembrar disso. Não importa o que venhamos a sofrer, nós podemos encontrar o doce alívio, o doce alento, o doce conforto nas mãos do Deus de toda a misericórdia. Veja exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer, depois dele bendizer a Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele vai declarar quem é que nos consola, quem nos conforta de toda a tribulação. A palavra conforto, irmãos, significa, tem muitos significados. Significa suavizar, compensar, alentar, animar, mas tem uma tradução muito interessante que é chamar ao lado. Chamar ao lado, é alguém que anda ao seu lado. E essa palavra conforto, ela é muito utilizada no Novo Testamento, no tempo grego, para a função nobre de advogado.
O advogado que tem essa função de caminhar ao lado do seu cliente, orientá-lo nas suas decisões, nos seus momentos difíceis. É ele que vai estar ao lado ali conduzindo, orientando o caminho que a pessoa deve andar. Não é à toa, amados irmãos, que o apóstolo João, nesse texto que nós lemos no começo do culto, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, o justo, aquele que vai estar ao nosso lado nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Portanto, irmãos, a palavra confortar aponta para alguém que está ao lado. E essa palavra conforto, os irmãos sabem muito bem, é também usada e muito com referência ao Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo, ele declarou aos discípulos: eu vou para o Pai, naquele momento em que os discípulos eles precisavam ser alentados, precisavam ser confortados, Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas virá o Consolador, o Confortador, que é capaz de confortar o coração de vocês. Ele vai estar com vocês, vai confortar o coração de vocês. Portanto, irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui é que não importa os problemas que nós venhamos a passar, o nosso Deus é capaz, somente Ele é capaz de confortar a nossa alma, confortar o nosso coração. Não importa a profundeza da sua dor, não existe lugar tão profundo, tão imerso nas profundezas da nossa alma, que a graça de Deus não possa alcançá-lo. É por isso que Paulo declara: é Ele que nos conforta em toda a tribulação. Eu não sei se você sabe, mas existem 10 palavras para sofrimento na língua grega. O apóstolo Paulo usa 5 dessas palavras, e do versículo 6 a 11, ele vai mostrar, ele vai destacar os seus sofrimentos, a sua vida pesada, a sua vida cheia de tribulação. Pessoas que estavam os seus calços a todo instante, perseguindo o apóstolo Paulo. E essa palavra tribulação, irmãos, significa esmagar, pressionar. É isso que o apóstolo Paulo passava. Se os irmãos olharem nesta mesma carta, na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele vai alencar diversas dificuldades, diversos momentos que ele passou no seu ministério. Ele vai destacar em prisões, em açoites, em perigos de morte, fustigado com varas, apedrejado, em naufrágio, na voragem do mar, em jornadas, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, falsos irmãos, fadigas, vigílias. Ele vai destacar que ele passou fome, sede, frio, nudez. Uma extensa lista de sofrimentos. Mas se a gente, aqui nesse texto mesmo, irmão, no capítulo 1, se os irmãos olharem no capítulo 8, ele vai dizer que a tribulação era tão pesada. Veja como ele diz aí no versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo diz que a coisa foi tão pesada, irmãos, que ele achava que ia morrer, ele ia perder a sua própria vida. Mas embora, irmãos, embora tenha passado por tudo isso, ele ressalta aqui que ele conheceu o Deus que trouxe esse conforto,
O Deus que trouxe esse consolo para a sua vida, mesmo ele passando por essas tribulações, essas dificuldades, ele vai ressaltar aqui, irmãos, ele confortou a minha vida. Ele confortou a minha vida. Ele consolou a minha alma. Houve um pastor, irmãos, um pastor inglês, anglicano, ele viveu entre 1759 e 1836. O nome dele era Charles Simeon. Antes de falar sobre o que aconteceu com ele, diz a história, só para que os irmãos tenham ideia de como ele se comportava diante de Deus. Seu grande amigo, o mesmo que tornou seu biógrafo, que fez a sua biografia, diz que Charles Simeon, ele acordava às 4 horas da manhã. E diz que ele acendia a lareira e investia 4 horas da sua vida orando e lendo a palavra de Deus. Hoje pela manhã, aqui no nosso estudo, na escola dominical, eu destaquei aos irmãos que a vida cristã exige disciplina, para que nós tenhamos uma vida cristã sadia, rica, uma vida cristã madura. Nós precisamos ser disciplinados, investir tempo, separar tempo para a palavra de Deus, separar tempo para a leitura. E voltando aqui, diz que ele acordava 4 horas da manhã, acendia a lareira e ele começava ali a orar, passava 4 horas orando e lendo a palavra de Deus. Alguns chegam a dizer que ele morreu cedo porque ele acordava muito cedo. Mas a história mostra que quando ele estava acamado, irmãos, no seu leito de morte, esse amigo, esse que escreveu a sua biografia, ele conta que quando ele estava para morrer, ele olhou para o lado, deu um belo sorriso e ele declarou o seguinte: você sabe onde eu encontro conforto em meio a tanto sofrimento? O amigo disse: não, eu não sei onde você encontra. E ele declarou: na criação. E ele continuou e disse assim: quem criou todas as coisas? Fomos nós ou foi Deus? E o amigo dele disse: foi Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. E ele declarou assim: se Deus criou todas as coisas, Ele sabe cuidar muito bem da sua criação. Charles Simeon, irmãos, ele conheceu de perto, esse Deus de toda a consolação, e mesmo no seu leito de morte, mesmo em momentos difíceis, ele encontrava alento, ele encontrava o seu consolo nas mãos do Deus das misericórdias. Sabe por quê, irmãos? Porque nós sabemos que o conforto humano, o conforto das pessoas é bem diferente. Às vezes, quando nós passamos por determinadas situações, problemas, muitas pessoas vêm para confortar, achando que sabe os mistérios da vida, e acabam aplacando a dor, aumentando a dor de quem está sofrendo. Não são todos que sabem verdadeiramente consolar as pessoas. Porque muitas vezes algumas pessoas vêm como juízes, como se estivessem dizendo muitas vezes qual é a raiz do nosso problema, o motivo dos nossos problemas, pessoas que se acham pós-graduadas no sofrimento ou na forma de consolar, mas muitas vezes elas trazem mais dor ainda, mais sofrimento ainda. Vocês lembram dos amigos de Jó? No capítulo 2 do livro de Jó, diz a Bíblia que os amigos de Jó, eles se reuniram e disseram: olha, vamos visitar Jó. Vamos visitar Jó
a fim de condoer-se com ele e confortá-lo. E diz a Bíblia, irmãos, que quando eles chegaram para visitá-lo, a Bíblia diz que eles passaram 7 dias e 7 noites sem pronunciar uma palavra sequer, diante de tanta desgraça que eles viram na vida de Jó. Os irmãos conhecem bem essa história, e eles ficaram 7 dias calados diante da desgraça, da miséria, do sofrimento que Jó estava passando. Talvez fosse até melhor, irmãos, eles continuassem calados, porque diz a palavra de Deus que quando eles abriram a boca, eles começaram a falar um monte de abobrinha, né? Jó, você está assim porque você é um pecador, porque você não confia em Deus. Nós sabemos daquele conselho desastroso da sua própria mulher. E muitas pessoas não têm esse dom, essa humildade, essa forma correta de se chegar às outras para consolar. Eu queria trazer para os irmãos outra ilustração verdadeira de um pastor também. Esse americano, ele e a sua esposa, o pastor chama-se Joy Billy, e sua esposa Mary Billy, e diz a história que esse casal perdeu 3 filhos. O primeiro, ele morreu depois de uma cirurgia, com 18 dias de vida. O segundo filho morreu aos 5 anos de idade, com leucemia. E o terceiro filho morreu com 18 anos, depois de uma tragédia, de um acidente na neve. E esse casal, então, diante de tanta morte, de tantos funerais, de tantas situações de perda, de tragédias na vida, eles escreveram vários livros. Num desses livros, ele conta 2 visitas que ele recebeu, esse pastor. A primeira visita, ele conta da seguinte maneira: enquanto eu chorava, enquanto eu sofria, alguém sentou-se ao meu lado. E ele começou a questionar o meu relacionamento com Deus. E ele começou a falar sobre a vida pós-morte. E ele começou a falar sobre razões da minha dor, do meu sofrimento. E começou a falar horas sobre coisas que eu já sabia. E nada disso me comoveu, a não ser o fato de que eu pedia: Deus, leva ele embora daqui. E aí ele conta, eu chamo a atenção dos irmãos, para outro momento em que ele passou, quando ele diz: mas um outro veio e sentou-se ao meu lado. Ele não disse nada, permaneceu em silêncio, não me fez perguntas nenhuma. Quando eu falei, ele me ouvia atentamente. E depois de mais de 1 hora, ele me fez uma oração simples. Mas aquilo me fez tão bem ao meu coração, que eu fiquei triste quando ele se levantou, quando ele foi embora. É interessante, né, irmãos? Pessoas vêm e sabem trazer o alento, trazem saber, trazem um conforto. E outras, se dizendo espertas, conhecedoras dos mistérios, elas vêm e ao invés de aplacar, ao invés de trazer alento, conforto, elas parecem que aumentam a dor, o sofrimento das pessoas. Isso é um aprendizado para todos nós, irmãos, porque nós vivemos em comunidade, temos momentos de desastres, perdas, funerais, também faz parte da vida. E muitas vezes devemos saber como nos comportar diante disso, porque nós não podemos tentar explicar a dor das pessoas,
Nós não podemos dar soluções para a vida das pessoas, muitas vezes, porque nós não podemos dar prazo para que a pessoa seja sarada da sua doença. Nós podemos muito menos determinar coisas, irmãos, porque nós não sabemos a vontade de Deus para as pessoas, para as enfermidades, para as doenças. Pessoas vão sofrer enfermidades por um mês, pessoas vão se arrastar durante anos enfermas. Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Não adianta querermos dar uma de esperto na frente das pessoas, determinando coisas, dizendo coisas que nós não sabemos, porque é a vontade de Deus e Deus tem planos. E nesses momentos, irmãos, mais importante é nós abraçarmos as pessoas, chorarmos com elas. Talvez seja o melhor remédio, a melhor coisa a fazermos nesses momentos de dor. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele diz que Ele é Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação para um motivo, irmãos, para um objetivo. Quando ele diz isso, é para a finalidade, né, que Deus realiza esse conforto na nossa vida, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. De que forma, irmãos? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja que consolar os outros com a mesma consolação que nós recebemos de Deus. Veja que no versículo 6, mas se somos atribulados é para o vosso conforto. Veja que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo diz que todas essas tribulações pelas quais nós passamos, e se nós passarmos por elas, é um período de ensino, de aprendizado, de crescimento, para que, através do consolo que nós recebemos de Deus, nós consolemos os nossos irmãos. Portanto, irmãos, o conforto que nós recebemos, ele tem um objetivo. Não é para que fique estancado ali, não é que fique parado naquilo que aconteceu com a sua vida. Não pode parar por ali. Ela tem que seguir em frente. Aquele conforto que nós recebemos, as experiências que nós passamos, os sofrimentos pelos quais nós passamos, irmãos, devem ser usados, todo esse aprendizado, essa experiência, para confortar os nossos irmãos, para confortar as pessoas que estão passando por dificuldades. Irmãos, nessa mesma carta, ainda, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar uma coisa muito interessante. Paulo vai dizer, no capítulo 7, versículos 5 a 8, ele vai dizer o seguinte: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Paulo, novamente, essa carta, ela é repleta desse sofrimento, dessa pressão, desse esmagamento que o apóstolo Paulo passou. Lutas por fora, temores por dentro, porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Irmãos, sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele enfrentou momentos tão difíceis, tão complicados, tão assustadores,
que Deus, com a sua graça, que conforta os abatidos, ele mandou Tito para levar consolação a Paulo. E Paulo continua dizendo, irmãos, que Tito levou esse consolo para Paulo pelo conforto que ele tinha recebido da igreja de Corinto. E agora, irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta consolando os irmãos de Corinto. A igreja consola Tito. É interessante que, se os irmãos forem ver a história, Paulo tem um momento que ele fica meio apreensivo com Tito, com o que aconteceria com Tito lá quando ele fosse na igreja de Corinto. Porque a igreja, como os irmãos sabem, estava passando por muitas dificuldades, muitos problemas, e Paulo ele se preocupa com Tito. O que será que vai acontecer com Tito lá? Tito vai para essa igreja e a igreja consola de forma tão maravilhosa a vida de Tito. Paulo passando por dificuldades, Tito vai lá e consola o apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo escreve, então, irmãos, consolando aquela igreja de Corinto. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? E a igreja é assim, irmãos. Quantos irmãos aqui, maduros, que viveram experiências terríveis, experiências gigantes, enfermidades, perdas de filhos, perdas de parentes, mas resistiram pela graça de Deus. Irmãos que foram trabalhados pela graça de Deus e hoje podem exercer esse dom maravilhoso de consolar as pessoas. Está aí um belo trabalho para aqueles que procuram exercer o dom na igreja. Consolar as pessoas que sofrem. Existe, inclusive, irmãos, um termo na psicologia chamado curadores feridos, que foram aqueles que passaram por tragédias, situações de tribulações, mas que usam essa experiência para consolar, para levar alento a outras pessoas. Aqui está uma grande lição também, viu, irmãos? Aqui também está uma grande lição para a nossa vida, de saber que você pode ser preparado por Deus através de tribulações. Você pode, antes de você ser usado nessa grande missão de consolar, nessa grande missão de levar alento, é possível que Deus te ensine, é possível que Deus te matricule na escola do sofrimento, para que você venha passar dificuldades tremendas e cresça, e amadureça. E espiritualmente seja maduro para exercer esse dom que é importante dentro da igreja. Porque vivemos em dias maus, irmãos. Pessoas sofrendo de todo tipo de enfermidade mental, espiritual, enfermidades físicas mesmo. E Deus faz isso, irmãos. Usa pessoas, usa aqueles que passaram por dificuldades. E muitas vezes nós não entendemos, né, irmãos, por que passamos por dificuldades tão terríveis na nossa vida. É Deus ali, irmãos, nos amadurecendo. É Deus ali trabalhando a nossa vida para que sejamos úteis e compartilhemos com os outros esse consolo que nós recebemos de Deus. E é maravilhoso, irmãos, vermos na história Deus consolando vidas, vida como desses pastores que nós trouxemos como exemplo, Deus consolando pessoas através daqueles que passaram e usufruíram da graça maravilhosa de Deus. Lembrem de uma coisa, irmãos, lembrem de uma coisa, as ferramentas mais fortes nas mãos de Deus
são aquelas que foram forjadas na bigorna das adversidades. Foram aqueles que passaram pelo fogo mesmo, do impacto das dores, do sofrimento. Esses são os instrumentos mais capazes, mais usados pelas mãos de Deus na vida das pessoas. Um versículo muito que me impressiona, irmãos, eu termino com ele, é o próprio Jesus, que chega para Pedro, né? Jesus sempre ali, tratando os discípulos, ensinando os discípulos, mostrando as verdades para que eles crescessem, para que eles fossem verdadeiros discípulos. E tem um momento que Jesus chega para Pedro e diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha essa expressão que Jesus usa, irmãos. Para te peneirar como trigo, para te esmagar mesmo. E Jesus continua: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. É interessante que Jesus diz assim: olha, eu vou te tirar. Não, Jesus não diz isso, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui é que ele iria ser peneirado como Pedro foi. Peneirado como trigo. Mas Jesus disse assim, para que não desfaleça a sua fé. Mas não para por aqui não, irmãos. Olha como ele continua. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A consolação que nós recebemos, irmãos, do Senhor, essa doce consolação, esse doce bálsamo que vem sobre nós em dias de tragédias, em dias de terríveis tribulações, ela não pode parar na nossa vida, mas deve ser continuada, deve ser levada aos nossos irmãos, para que eles recebam, como diz aqui a palavra de Deus, eles recebam a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.